Olá, povo de Deus, aqui estamos nós com mais um vídeo, então vem com a gente. Para muitos, ainda hoje, o corpo é visto como um objeto pecaminoso. Todas as criaturas, somente o homem é capaz de amar a Deus. Somente o homem é capaz de ter a Deus. Por quê? Porque nós somos dotados de consciência. Nós fomos feitos, como diz a palavra, à imagem e semelhança do nosso Criador. O nosso corpo, ele é imagem e semelhança de Deus. Sendo imagem e semelhança de Deus, você acredita mesmo que nós somos unicamente, o nosso corpo é unicamente pecaminoso, que não há uma graça nele? Sim, nós sabemos que através do pecado dos nossos pais, Adão e Eva, o homem possui em si uma decadência, uma humanidade decaída. Nós sabemos que hoje em dia o corpo ele tem sido sim uma das maiores formas de se obter prazer, de se pecar e de tentação perante o demônio. Mas o nosso corpo foi feito para amar. Deus não criou a nossa humanidade, o nosso corpo para o pecado. Pelo contrário, nós somos criados para amar. E eu queria ler para você uma partezinha do catecismo que diz o seguinte. Ele está lá no parágrafo 6º, no artigo 357, a princípio, ele diz: por ser imagem e semelhança de Deus, o indivíduo humano tem a dignidade de pessoa. Ele não é apenas alguma coisa, mas alguém. É capaz de se conhecer, de se possuir, de se doar livremente e de entrar em comunhão com outras pessoas. Ele é chamado, por graça, a uma aliança com seu Criador, a oferecer-lhe uma resposta de fé e de amor que ninguém pode dar em seu lugar. Depois continua no 359. São Paulo nos ensina que dois homens estão na origem do gênero humano, Adão e Cristo. O primeiro Adão, diz ele, foi criado como um ser humano que recebeu a vida. O segundo é um ser espiritual que dá a vida. E aqui ele vai falando, vários aspectos sobre o homem, a criação do homem, da mulher, que nós fomos criados para o amor, que o nosso corpo é obra da criação de Deus, é templo do Espírito Santo. Mas como que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo? Através do sacramento do batismo, porque no batismo nós somos chamados filhos de Deus, somos apresentados à igreja. Nós ganhamos a dignidade de filho e também o Espírito Santo desce sobre nós e vem adentrar o nosso corpo. O nosso corpo é sagrado. A palavra nos diz que nós somos um só corpo. Cristo é a cabeça e nós somos os membros desse corpo. Nós somos a igreja é o corpo de Cristo, o corpo sagrado, o corpo amado e desejado por Deus. O nosso corpo é o dom visível do amor de Deus para com toda a humanidade. Foi por amor que Deus nos criou. Deus não nos criou só espírito, Ele nos deu corpo e espírito, para que os dois possam viver em concreta união para o amor. O corpo, ele reflete o nosso interior. Por isso que muitas vezes nós falamos sobre guardar o corpo na vestimenta, na forma como nós nos portamos, como nós nos relacionamos. Porque o corpo, ele deve ser reflexo da nossa alma, do nosso interior. E porque ele é graça, é dom de Deus. Mas nós também sabemos que por conta do pecado, nós somos muito facilmente conquistados através do corpo, através dos nossos olhos. O corpo ele é muito atraído pelos olhos. Então, se eu não guardo o meu corpo, facilmente ele pode atrair outros para o pecado, por conta da humanidade decaída que nós possuímos. Por isso que o pudor é um dos maiores meios de preservação da nossa humanidade, preservação do nosso corpo, da nossa alma, forma de nos guardar. E ainda o catecismo nos diz, no número 2517, o coração é a sede da personalidade moral. É do coração que saem as más intenções, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, roubos, falsos testemunhos e calúnias. A luta contra as concupiscências da carne passa pela purificação do coração e pela prática da temperança. Como nós já falamos, a temperança é uma virtude que nos ajuda a ter esse temperamento mais moderado, a viver muitas outras virtudes. Ou seja, as impurezas, os pecados, as más inclinações, elas não vêm por conta do nosso corpo, mas elas saem do nosso coração. É no coração que nós devemos guardar a pureza, a moralidade, a virtude da temperança. Elas devem ser vividas pelo nosso raciocínio,
pelo nosso cérebro, pela nossa consciência, mas ela passa também no nosso coração, que tem esse desejo de viver essas virtudes, de viver isso concretamente na forma como nós nos comportamos. Não é o nosso corpo que nos leva a pecar. O nosso corpo, ele é um instrumento de pecado, mas ele não é o pecado em si. O que nos leva a pecar é as más inclinações que nós possuímos no nosso coração, porque é do coração que saem todas essas más inclinações. Então, primeiramente, guardar o coração para que o nosso corpo seja preservado. Viver concretamente aquilo que nós temos consciência que é a vontade de Deus, para que concretamente também o nosso corpo possa vivenciar de fato a vontade de Deus. Por isso que a virtude da modéstia se faz tão importante nesse processo, porque ela nos ensina o real sentido do nosso corpo, para as nossas ações, para os nossos comportamentos. Por quê? Porque quando nós buscamos viver a virtude da modéstia, nós vamos entendendo o quão que é importante esse processo de purificação do nosso coração e dos nossos pensamentos, no nosso processo de caminho de santidade, da nossa luta pela castidade, da nossa luta por ser cada vez mais segundo o coração de Deus. A modéstia nos leva a guardar a nossa pureza, a preservação do nosso coração, que leva também à preservação do nosso corpo. Essa mudança interna, dessa busca da preservação do nosso coração e do nosso corpo, ela gera também reflexo no nosso externo. A nossa busca interna, ela tem a necessidade de ser refletida no exterior, como eu já falei várias vezes aqui para vocês. E no Catecismo ele também vem falar para nós quando ele fala sobre a pureza, né, no número 2521. A pureza exige o pudor. Este é uma parte integrante da temperança, como eu já falei para vocês. O pudor preserva a intimidade da pessoa. Consiste na recusa de mostrar aquilo que deve ficar escondido. Está ordenado à castidade, exprimindo sua delicadeza. Orienta os olhares, os gestos, em conformidade com a dignidade da pessoa e da sua união. O pudor protege o mistério da pessoa e de seu amor. O pudor nasce pelo despertar da consciência do sujeito. Como é importante nós entendermos isso? O pudor, né, essa temperança, essa busca da preservação da nossa intimidade, ela parte de uma decisão do sujeito, de nós. Por quê? Porque o corpo, ele é esse templo de Deus, então nós precisamos preservar, salvaguardar aquilo que há de mais precioso em nós, que é a nossa dignidade de filhos de Deus. Lembre-se, foi Cristo que escolheu vir ao mundo por uma mulher e se fazer carne. Se o nosso corpo fosse tão pecaminoso assim, se acredita que o Salvador viria e se faria homem assim como você, então pense e busque cada vez mais conhecer a si mesmo, conhecer o dom que é o seu corpo, que é feito para amar, e somente no amor você será de fato feliz, tá bom? E eu espero que esse vídeo tenha sido relevante, que você possa entender de fato que o seu corpo não é apenas fonte de pecado, que o pecado entra no seu corpo pela sua autorização, tá bom? Espero que vocês tenham gostado de verdade desse vídeo. Se você gostou, não deixa de deixar aqui embaixo o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, e todas as nossas redes sociais estão aqui no box de descrição, nos acompanhe. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, paz e misericórdia.